Existe algo lá fora. Não é uma teoria. Não é especulação. É algo que a nossa própria sonda detectou. Um objeto físico, uma força real, uma fronteira que os cientistas não esperavam encontrar desse jeito. E quando os dados chegaram de volta à Terra, depois de mais de 22 horas viajando pelo espaço a 300 mil quilômetros por segundo, os cientistas ficaram em silêncio. Porque o que a Voyager encontrou na borda do nosso sistema solar não deveria existir. Ou melhor, deveria existir. Mas não assim. Não com essa forma, não com essa intensidade. E definitivamente não num lugar que nós achávamos que conhecíamos tão bem. Durante décadas, construímos modelos, fizemos simulações, tínhamos certeza de como seria a fronteira do nosso lar cósmico. Estávamos errados. E o que está além disso, o que a Voyager está atravessando agora mesmo, enquanto você assiste a esse vídeo, pode mudar para sempre a forma como entendemos o nosso lugar no universo. Nesse vídeo, você vai descobrir o que realmente acontece na borda do nosso sistema solar. Não a versão simplificada dos livros didáticos. A versão real, com as contradições, os momentos de choque nos laboratórios da NASA e as perguntas que os cientistas ainda não conseguem responder. Você vai entender por que a Voyager é a missão mais ousada já realizada pela humanidade. Vai descobrir o que ela detectou que ninguém esperava. E vai entender por que isso, no fundo, é um lembrete perturbador sobre o quão pouco ainda sabemos sobre o universo que habitamos. Fica até o final, porque a última descoberta é a mais estranha de todas. Vamos começar do começo. Em 1977, quando a internet ainda não existia, quando os computadores ocupavam salas inteiras e quando ninguém tinha um celular, a NASA lançou 2 objetos no espaço, a Voyager 1 e a Voyager 2. 2 sondas do tamanho de um carro pequeno, equipadas com instrumentos científicos e uma missão aparentemente simples: fotografar os planetas gigantes do nosso sistema solar. Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Mas havia algo diferente nessas missões. Algo que tornava a Voyager única na história da exploração espacial. Elas não estavam programadas para parar. Enquanto todas as outras sondas enviadas ao espaço eventualmente caem de volta, são destruídas ou simplesmente perdem energia. A Voyager foi projetada para continuar. Para sempre. Ou pelo menos por muito, muito tempo. E foi exatamente o que aconteceu. As Voyagers passaram por Júpiter e nos enviaram as primeiras imagens detalhadas da Grande Mancha Vermelha. Uma tempestade do tamanho de 2 planetas, Terra que dura há séculos. Passaram por Saturno e revelaram que seus anéis são muito mais complexos do que qualquer um imaginava. E continuaram. Continuaram enquanto as décadas passavam. Continuaram enquanto o mundo lá embaixo mudava completamente. Hoje, a Voyager 1 está a mais de 23 bilhões de quilômetros da Terra. É o objeto feito pelo ser humano mais distante já colocado no espaço. Para ter uma ideia do que isso significa, a luz do Sol leva 8 minutos para chegar à Terra. Para chegar à Voyager 1, leva mais de 22 horas. Ela viaja a cerca de 60 mil quilômetros por hora. E mesmo assim, está tão longe que quando enviamos um sinal de rádio para ela, o sinal demora quase um dia para chegar, e mais um dia para a resposta voltar. Mas o mais incrível não é a distância. O mais incrível é o que ela encontrou quando chegou lá. Antes de falar sobre as descobertas, você precisa entender o que os cientistas esperavam encontrar. Porque aí você vai entender por que ficaram tão chocados. O nosso sistema solar não termina em Netuno. Isso muita gente não sabe. Netuno é o último planeta, mas o Sol emite constantemente um fluxo de partículas, elétrons, prótons, íons, que viaja em todas as direções a velocidades altíssimas. Esse fluxo tem um nome: vento solar. Imagine que o Sol é uma torneira enorme, jogando água em todas as direções ao mesmo tempo. Esse vento solar preenche um espaço gigantesco ao redor do Sol, uma espécie de bolha chamada heliosfera. A heliosfera é basicamente o território do Sol. É onde o vento solar domina. É onde a influência magnética e energética do Sol é mais forte do que qualquer outra coisa vinda de fora. E à borda dessa bolha, o ponto onde o vento solar para de dominar e começa o espaço interestelar de verdade.
Essa borda tem um nome: heliopausa.us. Cientistas passaram décadas modelando como essa fronteira seria. Os modelos diziam que seria gradual, uma transição suave, onde o vento solar vai perdendo força até se fundir com o meio interestelar, o gás e poeira que existem entre as estrelas. Também diziam que a heliosfera teria uma forma aproximadamente esférica, como uma grande bola inflada em torno do Sol. E acreditavam que, ao cruzar essa fronteira, a Voyager encontraria um ambiente relativamente previsível. Não, foi bem isso que aconteceu. O primeiro sinal de que algo inesperado estava acontecendo veio antes mesmo de a Voyager cruzar a heliopausa, quando a sonda estava se aproximando da borda da heliosfera. Ela detectou algo que os cientistas chamam de onda de choque de terminação. Pensa assim, o vento solar viaja muito rápido, absurdamente rápido. Mas quando ele começa a se encontrar com o material interestelar que vem de fora, ele precisa desacelerar. E quando um fluxo de partículas supersônicas desacelera abruptamente, assim como acontece com ondas sonoras quando um avião quebra a barreira do som, cria-se uma onda de choque. Os cientistas sabiam que essa onda existia, estavam esperando por ela, mas não estavam esperando a intensidade. A Voyager 1 cruzou essa onda de choque em 2004, a Voyager 2 em 2007. O problema? As duas atravessaram em lugares diferentes e em condições completamente diferentes. A onda de choque não estava onde deveria estar, e não tinha a forma que os modelos previam. A Voyager 2, que cruzou a onda num ponto diferente da Voyager 1, encontrou temperaturas dramaticamente maiores e um comportamento das partículas que simplesmente não se encaixava nas equações. Os cientistas perceberam: a heliosfera não é simétrica. Ela não é uma bolha redonda e bem comportada. É algo mais estranho. E isso era só o começo. Em 25 de agosto de 2012, a Voyager 1 fez algo que nenhum objeto criado por seres humanos jamais havia feito. Ela cruzou a heliopausa, entrou no espaço interestelar de verdade. E o que aconteceu nesse momento foi documentado em detalhe pelos instrumentos da sonda. A primeira coisa que os cientistas notaram foi a mudança nas partículas. O vento solar simplesmente parou. As partículas que o Sol emite constantemente, que até então estavam ao redor da sonda, desapareceram quase que instantaneamente. No lugar delas, surgiram partículas de energia muito maior, vindas de fora, raios cósmicos de alta energia que viajam pelo espaço interestelar. Era como passar de um ambiente barulhento para um silêncio absoluto. E então perceber que havia outro tipo de barulho lá fora, mais intenso, mais antigo, de origem completamente diferente. Mas o que realmente chocou os cientistas foi outra coisa: o campo magnético. Quando a Voyager cruzou a heliopausa, o campo magnético ao redor da sonda mudou de direção. Isso era esperado. O campo magnético do Sol aponta numa direção, e o campo magnético interestelar aponta em outra. Os modelos diziam que a mudança seria de cerca de 90 graus. A mudança real foi de apenas alguns graus. Os cientistas olharam para os dados, verificaram os instrumentos, recalcularam. Chegaram a uma conclusão desconcertante. O campo magnético interestelar e o campo magnético do Sol estão muito mais alinhados do que qualquer teoria previa. Por quê? Ninguém sabe ao certo até hoje. Mas isso significa que a nossa heliosfera não é uma bolha isolada no universo. Ela está de alguma forma conectada, orientada, alinhada com algo maior. Com o que, exatamente? Essa é uma das perguntas em aberto mais fascinantes da física espacial moderna. Mas aqui vem uma das descobertas mais estranhas de todas. Quando a Voyager 2 cruzou a heliopausa em novembro de 2018, 6 anos. Depois da Voyager 1, ela encontrou algo inesperado, uma camada, uma região de transição entre o espaço dominado pelo Sol e o espaço interestelar que simplesmente não estava nos modelos. Os cientistas chamaram essa camada de região de fronteira, ou manto da heliosfera. E ela é estranha por um motivo muito específico. Ela está quente, absurdamente quente. O espaço interestelar é frio. Extremamente frio. As partículas lá fora têm energia baixíssima, mas essa região de transição que a Voyager 2 detectou
estava com temperaturas muito mais altas do que o esperado, cerca de 49 mil graus Celsius, espera 50 mil graus, na borda do sistema solar. Numa região que deveria ser fria como, a teoria mais aceita hoje, é que existe algum mecanismo de aquecimento nessa fronteira que ainda não entendemos completamente. As partículas se comprimem, colidem, interagem de formas complexas, e isso gera calor. Mas a intensidade surpreendeu todo mundo. E tem mais. A Voyager 2 detectou que essa região age como uma barreira. Ela bloqueia cerca de 70% dos raios cósmicos de alta energia que vêm de fora do sistema solar. 70%. Isso significa que a heliosfera não é apenas a bolha do Sol. Ela é um escudo. Um escudo que protege tudo dentro dela, incluindo a Terra, de uma quantidade enorme de radiação interestelar. Se esse escudo não existisse, a vida na Terra poderia ser muito diferente, ou poderia simplesmente não existir. Vamos voltar àquela ideia da bolha. Durante décadas, o modelo padrão mostrava a heliosfera como uma estrutura aproximadamente esférica, talvez um pouco alongada na direção em que o sistema solar se move pela galáxia, como uma gota. Os dados da Voyager, combinados com observações de outras sondas como a IBEX e a New Horizons, estão mudando esse quadro completamente. A heliosfera pode ser muito mais parecida com um croissant. Não estou brincando. Alguns modelos baseados nos dados mais recentes sugerem que a heliosfera tem uma forma altamente assimétrica, com braços e dobras que surgem por conta da interação entre o vento solar e o meio interestelar. Outros modelos sugerem que ela parece mais com um cometa, com uma cauda longa atrás e uma região frontal comprimida. E outros ainda sugerem que a heliosfera pulsa. Ela expande e contrai conforme o ciclo de atividade do Sol varia. Ninguém tem certeza absoluta ainda, porque para mapear a heliosfera inteira, precisaríamos ter sondas em todos os lugares ao mesmo tempo, o que não temos. As Voyager são dois pontinhos viajando em duas direções específicas. É como tentar entender a forma de um continente inteiro olhando por duas janelas minúsculas. O que vemos por essas janelas já é chocante. O que ainda não vemos é provavelmente mais chocante ainda. Quando a Voyager cruzou a heliopausa, ela não entrou num vazio, ela entrou numa sopa. O espaço interestelar está longe de ser vazio. Ele contém gás, principalmente hidrogênio e hélio, poeira, campos magnéticos, radiação e partículas de alta energia que viajam a frações da velocidade da luz. Esse material interestelar tem uma história de bilhões de anos. Ele inclui restos de estrelas que explodiram, material ejetado por sistemas solares distantes e partículas que viajam há tanto tempo que é impossível rastrear a origem. A Voyager está nadando nesse material agora, e o que ela detectou foi surpreendente. A densidade desse material interestelar é muito maior do que os modelos previam. Isso tem implicações enormes. Se o material interestelar ao redor do nosso sistema solar é mais denso do que pensávamos, isso afeta como a heliosfera se comporta. Afeta o quanto de radiação chega até nós, afeta a proteção que temos e leva a uma pergunta fascinante. O ambiente interestelar ao redor do Sol sempre foi assim? A resposta é, provavelmente não. O Sol viaja pela galáxia. Em diferentes partes da galáxia, o meio interestelar é diferente. Mais denso, mais quente, mais frio. Em algum momento do passado, o Sol pode ter passado por regiões onde o meio interestelar era tão denso que a heliosfera ficou muito menor do que é hoje. Talvez pequena o suficiente para deixar a Terra mais exposta à radiação interestelar. Alguns pesquisadores acreditam que isso pode ter afetado o clima da Terra em escalas geológicas. Em outras palavras, o que acontece a bilhões de quilômetros de distância pode ter influenciado a história da vida no nosso planeta. Em 2021, os cientistas fizeram algo inesperado com os dados da Voyager. Eles ouviram o espaço interestelar, não exatamente como ouvimos sons no ar. No espaço, o som não se propaga da forma que estamos acostumados. Mas existe algo chamado plasma, um gás ionizado, e esse plasma vibra, oscila, cria ondas. Os instrumentos da Voyager
detectaram essas oscilações de plasma no espaço interestelar. E os cientistas converteram esses dados em frequências audíveis. O resultado foi uma espécie de zumbido suave e constante, como o som de um oceano muito, muito distante. Mas o mais fascinante não foi o som em si, foi o que ele revelou. Esse zumbido do plasma interestelar é constante, contínuo. Ele não para. E isso significa que o espaço interestelar não é um vazio passivo. Ele é ativo, ele pulsa, ele tem uma espécie de ruído de fundo que permeia tudo. É como se o universo estivesse sempre fazendo algo. Mesmo nos lugares que achamos que são apenas vazio, os cientistas ainda estão analisando o que causa esse zumbido constante. Uma das teorias é que ele está relacionado com explosões de estrelas distantes, supernovas que aconteceram há milhares de anos, e cujas ondas de choque ainda ecoam pelo meio interestelar. Pensa nisso, nós, aqui na Terra, podemos estar ouvindo de forma indireta o eco de estrelas que morreram antes de os dinossauros existirem. Agora vamos parar por um momento, porque tudo o que você ouviu até agora tem um peso que vai além da ciência. A Voyager 1 está a 23 bilhões de quilômetros da Terra. É o objeto mais distante que a humanidade já colocou no espaço. E mesmo assim, ela acabou de sair do nosso sistema solar. Não chegou nem perto da estrela mais próxima, Alpha Centauri, que fica a cerca de 40 trilhões de quilômetros daqui. Para chegar lá viajando na velocidade atual da Voyager, levaria cerca de 75 mil anos. E 75 mil anos. Quando colocamos isso em perspectiva, percebemos algo que é ao mesmo tempo fascinante e perturbador. Nós achamos que a Voyager foi longe, mas em termos cósmicos ela mal saiu de casa. Ela cruzou a fronteira do quintal. Mas a vizinhança, a galáxia inteira, tem 100 mil anos-luz de diâmetro, e existem mais de 200 bilhões de galáxias no universo observável. Tudo o que sabemos sobre o espaço interestelar aprendemos com 2 sondas passando por um ponto minúsculo e específico da vizinhança imediata do Sol. E mesmo assim, o que encontramos lá foi suficiente para contradizer décadas de modelos científicos. Imagina o que encontraríamos se pudéssemos ir mais longe. Imagina o que existe além do que conseguimos sequer imaginar. Os dados da Voyager nos mostram que o universo é mais complexo, mais dinâmico, mais surpreendente do que nossos melhores modelos previam. E isso tem uma implicação importante. Cada vez que achamos que entendemos algo sobre o universo, cada vez que construímos um modelo elegante e confiante, o universo apresenta algo que não se encaixa. Não porque nossos cientistas sejam ruins, mas porque o universo é genuinamente mais rico, mais cheio de camadas, mais surpreendente do que conseguimos prever. A Voyager 1 ainda está funcionando. Em 2023, ela enviou sinais confusos que deixaram os cientistas preocupados, dados sem sentido, como se algo tivesse dado errado no computador de bordo. Depois de meses investigando o problema à distância, mandando comandos que demoravam quase 2 dias para ir e voltar, os engenheiros da NASA encontraram a causa: um chip corrompido na memória do computador de voo. E conseguiram corrigir o problema remotamente. Para uma sonda lançada em 1977, usando tecnologia da era dos anos 70, funcionando a 23 bilhões de quilômetros de distância. Isso é quase um milagre de engenharia, mas as fontes de energia da Voyager estão diminuindo. Ela é alimentada por geradores radioativos que usam plutônio, e esses geradores perdem cerca de 4 watts de potência por ano. Os cientistas estimam que, em breve, a NASA precisará desligar mais instrumentos para economizar energia. E em algum momento, talvez por volta de 2030, a Voyager ficará quieta para sempre. Ela continuará viajando, mas sem nos enviar mais dados, um silêncio eterno, no vazio entre as estrelas. Antes de encerrar, preciso te contar sobre o mistério que ninguém consegue explicar completamente. Os dados da Voyager, combinados com observações de telescópios, revelaram algo perturbador sobre o meio interestelar ao redor do nosso sistema solar. Estamos numa bolha, não a heliosfera, essa é a bolha do Sol. Estou falando de algo maior. O nosso sistema solar está localizado dentro de uma região chamada bolha local,
uma cavidade no meio interestelar, com cerca de 300 anos-luz de diâmetro, onde a densidade do gás é muito menor do que nas regiões ao redor. Essa bolha foi provavelmente criada por várias supernovas, explosões de estrelas massivas, que aconteceram nos últimos milhões de anos e limparam o gás dessa região. Em outras palavras, vivemos dentro de uma cavidade escavada por estrelas mortas. E essa bolha tem formato. Ela não é esférica. Ela tem estrutura, tem paredes, tem regiões mais densas e menos densas. E o nosso sistema solar está viajando por dentro dela, nos movendo, lentamente, em direção às suas paredes. Em alguns milhões de anos, o Sol vai sair da bolha local e entrar numa região de espaço com densidade muito maior. Quando isso acontecer, a heliosfera vai mudar. Vai se comprimir. Pode ficar menor do que é hoje. O escudo que nos protege da radiação interestelar vai diminuir. O que acontece com a Terra nesse cenário? Ninguém sabe ao certo. Mas é reconfortante e perturbador ao mesmo tempo saber que o nosso destino cósmico está ligado a estrelas que morreram antes de a humanidade existir e a eventos que ainda vão acontecer muito depois que todos nós tivermos ido embora. A Voyager saiu do nosso sistema solar. Ela cruzou uma fronteira que nenhum objeto humano havia cruzado. Ela entrou num território desconhecido. E o que ela encontrou nos mostrou que tudo o que achávamos saber sobre essa fronteira estava incompleto. A heliosfera não tem a forma que pensávamos. A heliopausa não se comporta como prevíamos. O espaço interestelar é mais quente, mais denso, mais ativo, mais misterioso do que nossos melhores modelos imaginavam. E o zumbido constante do plasma interestelar, o som surdo e eterno do universo, ainda está sendo analisado. Mas aqui está o que fica comigo quando penso na Voyager. Em 1977, um grupo de seres humanos, em um planeta minúsculo, orbitando uma estrela comum, numa galáxia entre bilhões, decidiu jogar 2 objetos no espaço. Não para uma missão de curto prazo, não para buscar recursos ou lucro, apenas para ver, para explorar, para tentar entender onde estamos e o que existe além das nossas fronteiras. E esses 2 objetos, com a tecnologia de quase 50 anos atrás, ainda estão viajando, ainda estão transmitindo, ainda estão nos ensinando coisas que contradizem o que sabemos. Isso, para mim, é a coisa mais humana que já fizemos. A Voyager vai continuar viajando por bilhões de anos depois que o Sol se apagar, depois que a Terra desaparecer, depois que tudo o que conhecemos tenha mudado além do reconhecimento. Ela vai cruzar o vazio interestelar, passar ao largo de outras estrelas em dezenas de milhares de anos, se eventualmente, em algum futuro impossível de imaginar, talvez chegar perto de outra estrela, carregando uma placa dourada com figuras humanas, a posição do nosso sistema solar e uma seleção de sons da Terra.